Capítulo 3 – Mensagens subliminares. Nossas retinas estão programadas pela imagem, nossos ouvidos pelos sons repetidos, nossos narizes pelos cheiros e perfumes. Assim, vamos sendo programados. Somos o que os outros querem. Timothy Leary em A Sociedade dos Chavões, de Claudio Tognoli. Você assiste a um simples e inocente desenho animado e, sem se dar conta, acaba incorporando ideias e conceitos que podem afetar sua forma de pensar sobre assuntos como sexo, política e, inclusive, religião. Incrível demais para ser verdade? Seria possível manipular a mente de alguém dessa forma? Embora pareça coisa de ficção, é exatamente isso que tem acontecido há alguns anos, através das mensagens subliminares. Mensagens subliminares são aquelas enviadas dissimuladamente ocultas, abaixo dos limites da percepção humana consciente, e que influenciam as escolhas, as atitudes e a tomada de decisões posteriores. Segundo Flávio Calazans, em seu livro Propaganda Subliminar Multimídia, a psicologia apresenta o primeiro conceito, ao definir subliminar como qualquer estímulo abaixo do limiar da consciência, estímulo que, não obstante, produz efeitos na atividade psíquica. A psicologia da Gestalt apresenta igualmente o conceito de figura e fundo como o mais primitivo processo da percepção, quando um órgão sensório focaliza e destaca um padrão de estímulos como figura, deixando o resto como fundo. Em seu livro A Persuasão e Suas Técnicas, Lionel Bellinger explica que recebemos múltiplas mensagens e nossa atenção seletiva filtra e focaliza um único canal sensório, deixando todo o resto como subliminar. E Jacob Bazarian, em Intuição Heurística, afirma que tais informações entram de contrabando e se depositam na memória subliminar ou subconsciente. O fundador da Escola Analítica de Psicologia, Carl Gustav Jung, compara a consciência a um holofote, que pode ser dirigido e focalizado em uma área de interesse, deixando na sombra subliminar todo o mundo de informações não focadas. No entanto, os pensamentos e ideias não iluminados, esquecidos, não deixam de existir. Encontram-se em estado latente, adormecidos no estado subliminar, além do limite de atenção consciente ou da memória. Mas estão lá, e isso possibilita que a qualquer momento possam ressurgir. Em sua obra A Dinâmica do Inconsciente, Jung define inconsciente como a totalidade dos fenômenos psíquicos em que falte a consciência. O inconsciente contém todas as impressões subliminares sem energia psíquica para alcançarem a superfície da consciência. Jung chega a afirmar que o inconsciente dispõe de percepções subliminares cujo espectro e extensão tocam as raias do maravilhoso. No que Jung chama de inconsciente pessoal, estariam armazenados conteúdos que ainda não amadureceram para chegar à consciência. Ele compara esse nível psíquico à figura da sombra, tudo aquilo que a pessoa poderia ter sido, todas as opções não escolhidas, tudo que não foi focado pelo interesse. Só que no texto Sincronicidade, Jung afirma que as rápidas intuições que geram nossas decisões seriam fruto de conteúdos subliminares, sendo a própria intuição subliminar. Hoje em dia, praticamente todos os comerciais contêm algum tipo de mensagem subliminar, mas é estranho notar que, apesar de tantas mensagens escondidas em produtos e propagandas, poucas pessoas compreendem como funciona esse tipo de recurso, ou mesmo ignoram o assunto. Isso é ótimo para os que utilizam, já que essas mensagens, como já foi dito, são captadas pelo subconsciente e não pelo consciente. A teoria subliminar remonta ao filósofo grego Demócrito, 400 anos antes de Cristo, e é descrita por Aristóteles, Montaigne, o físico brasileiro Mário Schemberg, o filósofo da linguagem Wilhelm Flusser e vários outros.
Os efeitos dos estímulos sensoriais imperceptíveis conscientemente vinham sendo medidos pela psicologia experimental, até que em 1919 o Dr. Otto Poetzl, ex-discípulo de Freud, provou que as sugestões pós-hipnóticas têm o mesmo resultado prático dos estilos subliminares para alterar o comportamento humano. Essas pesquisas saíram da universidade para afetar os cidadãos em 1959, quando o publicitário Jim Vicari colocou um taquicoscópio, projetor de slide, no filme Piquenique, estrelado por Kim Novak, projetando frases como "Drink Coke", numa velocidade de 1 em 3.000 de segundos perceptíveis pela consciência, aumentando assim em 57,7% as vendas do refrigerante. Essa experiência foi denominada experimento vicarista. Nos anos 70, a tecnologia subliminar foi adaptada à televisão em um frame, 1 a cada 30 de segundo, no jogo infantil Cusher-Do, obtendo ótimos resultados. A partir de então, capas de revistas, fotos de anúncios publicitários e propaganda eleitoral passaram a empregar indiscriminadamente subliminares até serem denunciados pelo psicólogo canadense Wilson Bray Kay, em uma série de livros corajosos e polêmicos apoiados pelo criador da expressão aldeia global, o teórico de comunicação Marshall McLuhan, que prefaciava as obras de Kay. Hoje em dia, com as tecnologias modernas, o experimento vicarista se tornou brincadeira de criança. Especialmente o campo da música demonstrou-se terreno fértil para a utilização de mensagens subliminares, já que é possível introduzir trechos nas músicas sugerindo ideias. Os vídeos também ficaram muito avançados, permitindo a inserção de imagens sobrepostas, imagens quase ocultas, frases, tudo isso combinado com sons especialmente desenvolvidos para causar impacto em quem assiste. Nas salas de cinema, isso ocorre de maneira ainda mais eficaz, pois o som é tão alto que faz até mesmo o corpo vibrar. É chocante descobrir que não é paranoia ou fantasia delirante que as tais mensagens subliminares existem mesmo e são empregadas para ensinar idiomas enquanto o estudante dorme, para vender produtos e até eleger presidentes da República, e que subliminar é tema de sérias e caras pesquisas universitárias em todo o mundo, diz Flávio Calazans. Um bom exemplo de subliminar aparece no filme Drácula de Francis Ford Coppola. Nele, há uma cena em que o vampiro, sob a forma de lobisomem, está com uma moça em um jardim. A câmera dá um close e ele fala para a jovem: "Don't see me?" Não me veja, e cai um relâmpago que ilumina tudo. Colocando a imagem quadro a quadro no momento do raio, percebe-se que aparece o rosto do ator sem maquiagem. Antes, o ator apareceu maquiado de velho e de lobo. O subliminar prepara o inconsciente para reconhecê-lo mais tarde, nas cenas subsequentes, como o nobre e sofisticado que é. Este é um exemplo de subliminar em obra de arte, sem o objetivo de vender produtos ou eleger corruptos. É um efeito estético como realizado por Peter Greenaway no filme Prosperous Books, além de outros. A própria Walt Disney admitiu a inserção de mensagens subliminares no desenho Bernardo e Bianca e foi obrigada a recolher 3,4 milhões de fitas de vídeo. A cena acontece aos 28 minutos do filme e é imperceptível à velocidade normal. Os dois ratinhos usam um albatroz velho como avião. Ele perde a altura e passa em frente a vários prédios. Numa das janelas há a foto de uma mulher nua. Só é possível detectar a imagem em velocidade menor do que 30 quadros por segundo. A revista Veja, do dia 20 de janeiro de 1999, publicou uma matéria sobre o caso com o título "Animado demais. Walt Disney deve ter se revirado no túmulo". A nova cópia em vídeo do desenho animado Bernardo e Bianca, lançada há 2 semanas no mercado americano, exibe por uma fração de segundo a foto de uma mulher com os seios de fora. A imagem não salta aos olhos, só pode ser vista quando se assiste a fita em baixa velocidade, um recurso banal para a maioria dos equipamentos de vídeo de hoje. O mais provável é que tenha sido incluída durante a copiagem pela qual o filme passou para o seu último relançamento.
A moça com seios de fora ocupa apenas 2 dos mais de 110 mil fotogramas que compõem o desenho e está disfarçada à janela de um prédio do cenário de uma das sequências. Mais recentemente, ocorreu algo semelhante com a animação Toy Story. Cena adulta em DVD infantil causa dor de cabeça à Disney. Foi o título da matéria publicada pela Veja do dia 1º de novembro de 2000. No texto, é dito que alguns exemplares da edição especial dos DVDs de Toy Story e Toy Story 2 contavam com um item embaraçoso. Uma cena recheada de palavrões da comédia Alta Fidelidade no meio do segundo filme estrelado pelos bonecos Woody e Buzz Lightyear. Quem primeiro notou a gafe foram os consumidores. Uma dezena deles reclamou do conteúdo impróprio para um desenho infantil, e informa a matéria. Não é a primeira vez que a Disney enfrenta esse tipo de dor de cabeça, continua o texto. Alguns anos atrás, o vídeo de uma cilada para Roger Rabbit chegou ao mercado com uma cena em que o personagem Baby Herman fazia coisas bem adultas ao passar sob o vestido de uma mulher. A sequência durava o tempo de uma piscadela, mas originou um pesadelo. A cena em que a Veja se refere ocorre no início do filme e apresenta Baby Herman vestido de fralda saindo do cenário com passos firmes para debaixo do vestido da mulher. Olhando uma imagem por vez, a cena revela Herman estendendo seu dedo do meio justamente antes de saltar embaixo da saia e surgindo de volta com uma bolha de saliva no lábio superior. Essa cena, que pode ser vista na versão do vídeo doméstico, foi claramente intencional. Subliminar em novelas. Propaganda subliminar e merchandising são termos que muitas vezes acabam sendo intercambiáveis. A ideia é plantar ou embutir mensagens dentro da programação principal. No Brasil, o termo merchandising tem uma história recente, sendo fácil de historiar. Na revista Marketing, de julho de 1987, Roberto Simões, no artigo Quem sabe o que é merchandising?, afirma ser o merchandising uma nova modalidade de comercialização de espaços sem o rótulo da propaganda. Por falta de rótulo melhor, batizou-se a ideia como merchandising. Mais à frente, comentando sobre as primeiras utilizações do recurso no Brasil, Simões diz que a gangue, graças ao talento de Lívio Ragan, premido ante a curta verba de seu cliente Starhope, propôs à Rede Globo uma solução inusitada de veiculação: fazer com que a marca de seu cliente aparecesse no entrecho de uma novela como um gancho enquadrado no cotidiano. Nada ostensivo, muito ao contrário, um institucional leve e perfeitamente casado com a paisagem. Essa inserção casada com a paisagem tornou de fato o anúncio da Starhope um fundo despercebido. O Boletim Técnico CBPE, de julho de 1978, Merchandising Agora é pra Valer, citado por Calazans em seu livro Propaganda Subliminar Multimídia, explica que tal inovação teve efeitos que superaram as expectativas de Lívio Ragan e abriram para a Globo uma nova forma de comercialização de espaço. A Starhope vendia 40 mil calças mensalmente até 1979. No início de 1980, após estrear a novela Dancing Days, sua produção, já de 300 mil calças por mês, era insuficiente para atender as encomendas. Na novela, o símbolo sexual do momento, Sônia Braga dançava constantemente numa boate diante de um letreiro luminoso da marca Starhope. O corpo da atriz em seus movimentos sensuais era a figura focada pela visão fóvica. Fóvea é a parte central do olho, dentro do globo ocular, do tamanho de uma cabeça de alfinete, composta pelas células cones, e constitui o foco da visão consciente. A visão periférica, o canto do olho, composto pelas células bastonetes, é tida como responsável pelo registro visual das percepções subliminares. E o fundo estático era captado então pela visão periférica. Depois desse exemplo bem-sucedido de veiculação publicitária subliminar, inúmeros outros casos foram e são registrados nas inúmeras novelas produzidas no Brasil. Toalha Santista na novela Marrom Glacê, Batom Boca Louca em Tititi, Calcinhas Hope em Rock Santeiro e etc. Subliminar na política.
Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, George Bush, foi acusado de má utilização da propaganda subliminar durante as campanhas presidenciais. À primeira vista, o anúncio de TV da campanha do Partido Republicano sobre prescrição de remédios parece uma propaganda negativa comum. O narrador começa elogiando a proposta do candidato do partido e criticando o plano de Al Gore, candidato democrata. Fragmentos da frase "burocratas decidem", ridicularizando a proposta de Gore, começam então a dançar na tela. Mas, observando com atenção, é possível ver outra coisa. A palavra rats, ratos, fragmento da palavra burocrata, aparece rapidamente em um quadro. E embora a imagem dure apenas a cada um frame de 30 segundos, a palavra aparece em grandes letras brancas. Quase todos os profissionais de propaganda entrevistados disseram que, pela forma como os vídeos são montados quadro a quadro, seria virtualmente impossível que os produtores não soubessem que a palavra estava aparecendo. Não existe a possibilidade de que Alex Castellanos tenha feito alguma coisa por acidente, disse Greg Stevens, um veterano publicitário republicano. O partido gastou cerca de 2,5 milhões de dólares no anúncio, que foi veiculado em 33 estados. Ao todo, o anúncio foi ao ar cerca de 4.000 vezes, contabiliza Richard Berke, do New York Times. Subliminar na música. Há muitos que duvidam do poder subliminar utilizado também nas músicas, ignorando assim um perigo real. Em outubro de 1984, John McCollum, de 19 anos, se matou com um tiro na cabeça enquanto ouvia Suicide Solution, a solução suicida de Ozzy Osbourne. Ele ainda estava com fones de ouvido quando o corpo foi encontrado. 5 meninos ingleses de 10 anos de idade cortaram os pulsos depois de assistirem ao clipe do cantor de rap norte-americano Eminem. A polícia de Londres descobriu que os garotos tinham assistido ao vídeo Stan, que mostra um suposto fã do cantor cometendo suicídio. A música, que é uma parceria entre o rapper e a cantora britânica Dido, diz: "Estou deprimido, às vezes me corto para ver o quanto sangro." Algum tempo atrás foi vinculado um jingle brasileiro feito para os automóveis Chevrolet, cujo ritmo melódico era de um ciclo de 72 batidas por minuto, o que provoca no ouvinte subliminarmente memórias inconscientes do ritmo cardíaco da mãe, persuadindo-o a amar e sentir-se protegido pelo automóvel mamãe. Este jingle fazia o consumidor regredir a um estágio psicológico infantil, chantageando-o a comprar e criando o desejo pelo carro anunciado de modo a fazê-lo sentir-se culpado por não poder comprá-lo. É possível que tal fato provocasse danos psíquicos perceptíveis ao consumidor e consequências sociais imprevisíveis, afirma Flávio Calazans. Para Calazans, denunciar o subliminar antes até mesmo de ser uma questão de cidadania é uma questão de humanidade, pois a liberdade de escolha e a autonomia definem uma forma de vida inteligente, e a manipulação subliminar fere os valores que nos tornam dignos do nome humanos. Todas as imagens com poder de penetração subliminar, com tempo de exposição em centésimos de segundos, são dotadas de conteúdos influenciadores ou de algum tipo de estímulo que provoca alterações no psiquismo, em especial a senso-percepção. Assim, a propaganda é potencialmente capaz de influenciar condutas futuras, sobretudo em crianças e adolescentes. É o que afirma um laudo da Polícia Civil do Distrito Federal, assinado pelos psicólogos Patrícia de Oliveira, Rita Elizabeth da Mota Brito Rocha e Álvaro Pereira da Silva Júnior. Se esse tipo de mensagem é tão eficiente, é claro que Satanás também a usa, e não importa tanto o tipo de ferramenta, a intenção e os efeitos são os mesmos: levar as pessoas ao pecado e privá-las de uma das mais preciosas características humanas, o livre-arbítrio. Além disso, é muito comum serem encontrados em filmes e músicas trechos que, na maioria das vezes, blasfemam de Jesus, quer sejam com imagens ou sons. Por isso, um primeiro passo preventivo é evitar certos tipos de programas, músicas, lugares e situações em que pode haver uma brecha para a influência do mal.
É importantíssimo, por exemplo, os pais saberem o que os filhos estão assistindo na TV. Muitos não fazem a menor ideia do perigo a que seus filhos estão expostos e de certas influências que eles jamais esquecerão. Por isso mesmo, Jesus disse em Lucas 11:34: os olhos são as candeias do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas.